Olá, vocês estão ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, sou presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o No Limite, que desta vez tivemos a eliminação do Cloud, tivemos um duelo também de fogo também, tivemos muita coisa também nesse episódio. Vamos comentar como que chegou até esse momento. Que o episódio 6 começou o seguinte: Cláudio já falou já que ele não quer aliança, não quer se envolver em aliança por enquanto, e tava, enquanto ele não queria aliança, já tinha já outras pessoas que já estavam já de aliança já. Então Paulinha, Rai e Graciane estavam conversando e estavam querendo eliminar o Marcos. Falou lá que ele era muito arrogante, que ele se acha muito e ele precisa ser eliminado. E tá na hora de ele ser eliminado. E eu queria muito. É meu sonho. Tá sendo meu sonho, tá sendo essa edição. Você acha que o Marcos vai longe? Você acha que ainda tem essa possibilidade? Eu tô achando o seguinte, continuam essas alianças e isso daí vai determinar quem sai, né? Porque essas dinâmicas que estão acontecendo agora até estão ajudando um pouco para não ficar tão previsível a saída de uma pessoa, né? Porque, por exemplo, eles estão em maioria ali e acabam jogando voto tudo em um, né? Mas eu acho que o Marcos, se ele for continuar com as estratégias dele aí, talvez ele não seja o primeiro, né? Na lista. Porque elas têm a Amanda e depois elas acabaram optando por uma outra pessoa, né? Que foi o Cláudio. Então, assim, de qualquer forma, eu acho que o Marcos, ele nunca tá seguro, né? Ele sempre está com algum problema porque tem alguém querendo a cabeça dele, né? Então, agora, ele consegue fazer a estratégia dele, que ele vai atrás das pessoas. Você vê que quando ele percebe que está muito polarizado ali, ele vai nas meninas, conversa, né? Tenta ver em quem elas vão, quer dizer, é lógico que ele vai lá pesquisar, elas não vão falar, eu vou em você. Acaba escolhendo outro alvo, né? Tá dando certo, eu acho que tá dando certo. E eu quero ver o Marcos continuando aí, porque ele é um cabeça também, né? É, ele, ele, ele é um líder, né? A gente não É, pode falar que ele é o líder da equipe, mas ele é um líder. é. E bom, depois o Marcos já viu já que o Fully que traiu, porque ele chamou lá o Fully lá para conversar lá, daí falou assim: Fully, tu que votou no Guilherme? Daí ele falou assim, daí o Fully falou: eu votei no Guilherme, votei mesmo. E daí o Marco já ficou já com o pé atrás já com o Fully. O Euclides também ficou pistola também com essa afirmação também. Falou que não ia mais confiar no Fully, que não sei o que lá. Então o Fully se queimou com o grupinho. É, E olha, descobriram a estratégia dele, né? é, na verdade, ele que abriu o jogo, né? Ele abriu o jogo pro pessoal, né? Não, mas eles iam saber que era ele, porque a Amanda não foi, né? Então, assim, já tinha falado que não era ela, só podia ser ele. Eles só É, perguntaram para ver a cara de pau, né? Mas é sim, como a gente gosta muito dos caras de pau no game, então vamos deixando o Fully aí, que o Fully acordou, né? é, Depois da saída do Vilhena, o Fully acordou. sim. E, bom, depois apareceu o título desse episódio, que é Duelo de Fogo. E continua o episódio. Guilherme acha que o Fully ou Amanda, ele deu mais ênfase na Amanda que traiu ele. Ele acha que a Amanda que traiu ele. É. Olha, se esse cara voltar, porque ele foi lá com o grupo dos eliminados, né? Se esse cara voltar com essa ideia, que foi a Amanda que traiu, vai dar uma treta. O pessoal vai ter que explicar bastante pra ele, viu? Ele deu como certeza, né, que foi a Amanda. É, É sim. incrível. E depois a Simone, todo o Guilherme, né, foi bem recebido, mas depois a Simone foi tirar satisfação, porque o Guilherme falou lá
levanta a bandeira dos pretos, só que ele votou em uma mulher preta para ser eliminada. Daí ela confrontou ele, daí, né? Falando, tipo, pô, cara, tu levanta tanto essa bandeira, só que quando chega a hora, tu vota numa mulher da mesma cor que você. E daí ele falou assim, não é bem assim, não é bem assim e tal. Daí ela falou, cara, é isso. É literalmente isso. Você levanta uma bandeira que você não segue. Foi. Eu acho que aí tem muita coisa em jogo, né? Porque eles acabaram virando adversários ali, né? Sim, No jogo. E eles tretaram muito. O grupo que a Simone ficou, que era o das meninas, era o grupo que era contra o grupo do Guilherme, né? isso. Então, acho que não dá para você falar muito em bandeira ali, porque ela também era adversária dele. E, e elas também articularam para votar nele. Então, quer dizer, imaginaram de votar nele também. Então, Sim, não fica complicado você cobrar da pessoa, né? é. Porque eles se votavam, eles brigaram ali, teve uma briga feia ali deles, né? De todos ali, e eles eram adversários, não tinha jeito. Sim. E depois a gente teve a prova do privilégio. Essa prova do privilégio estava valendo refeição com peixe assado, comidas típicas da região. O pessoal ia encher o bucho. Serão duas equipes formadas com 4 pessoas. 2 pessoas da equipe ficou embaixo da água e 2 em cima de uma plataforma. Embaixo da água tinha a primeira etapa. Uma pessoa ia ficar lá embaixo da água, ia subir uma alavanca, essa alavanca ia subir uma caixa que tinha as peças. E daí o pessoal da plataforma tinha que tirar essas peças dentro da caixa. Quando tirasse, a pessoa estaria livre. E a outra pessoa que estava também na água também teria que baixar uma alavanca e ficar lá embaixo da água lá e subia uma figura de um peixe. E daí eles tinham que montar daí a escarpa daí do peixe daí com as peças que eles pegaram dentro da caixa. E eles mesmos que escolheram a equipe e eles mesmos que eliminaram a pessoa que não iria fazer a prova. Mas quem não deixou de lado, né, falou assim, melhor não, foi a Graciane. Graciane achou melhor não, só que a Graciane já teve já um surpreendente poder já, porque ela achou um pergaminho que estava lá. E esse pergaminho era impedir alguém de votar. Olha, para quem ficou fora da prova, né, um baita privilégio, né? A Não fez. Graciane, a Grace, ela está se destacando muito, né? Já a gente imaginava já muito boa de prova. Ela, essa história agora dela ficar fora, ela pegou até que ela reagiu bem, né? Porque ela foi indo lá no barco e acho que essa reação dela, que ela não ficou muito revoltada, nada, até ajudou para enxergar ali o pergaminho, né? Porque às vezes a pessoa não vê, né? Passa que nem as meninas lá. A Carol deixou passar com um pergaminho que era importante, né? A E aí Carol e a um Amanda. veto, isso. Agora, um veto nessa altura do campeonato é um senhor do poder, né? Porque elas estão em maioria, mas se qualquer situação que acontecesse ali, ela acabava tirando o voto, né? Como aconteceu. Então, é uma tremenda de uma vantagem, né? Não era, a prova não era todo mundo que ia ganhar, então, no final das contas, ela também podia fazer a prova e perder, né? Se cansar à toa, né? É, E sobre essa prova começou com a equipe da Amanda e do Fully na frente, porém eles montaram errado. Eles falaram assim, a gente acabou, daí o Fernando foi conferir a prova, e daí tinha 2 peças iguais. Eram peças diferentes. Então eles tiveram que desmontar tudo para montar mais uma vez. A Paulinha quebrou uma peça. Tinha 2 peças iguais, tinha, para cada parte. Para caso uma quebrasse, né, tinha uma reserva. Só que nessa uma reserva, o Fully quebrou as duas. Ele quebrou as duas, com isso a equipe já estava fora já da prova já. A equipe do Fully já estava fora da prova
e a outra equipe era só montar só, podia ter todo o tempo do mundo, toda a paciência do mundo. E quem ganhou essa prova foi Paulinha, Carol, Cláudio e Rai. A Carol não estava muito concentrada na prova, acabou deslizando em alguns momentos, né? Tava meio perdida, mas ganharam. O que você achou dessa prova e também desse grupo ter ganhado? Olha, achei a prova muito boa, né? Porque ela exigia muito do grupo, né? Essa história de levantar as peças, a pessoa que levantava a peça ficava lá embaixo sem respirar, né? Esperava o máximo de tempo possível para eles tirarem todas as peças ali, que elas também estavam meio presas ali, eles iam tirando, e enquanto isso a pessoa sem respirar, né? E depois que tirava todas as peças, para montar o peixe também, tinha que ficar uma pessoa embaixo da água sem respirar, né? Levantava o peixe, a pessoa estava embaixo d'água. Aí depois, quando não aguentava, descia o peixe de novo. Aí voltava para terminar de montar. Achei a prova muito boa, bem elaborada, uma prova que foi difícil também. E essa história também das peças, encaixar, ele falou: olha, não é força, é jeito, toma cuidado. Ainda avisou, tem duas peças, né, de cada. Se você quebrar as duas, você tá fora, né? Então, assim, no começo realmente pareceu que a Amanda e o Fully estavam tinham ganho na prova. E a Carol ficou desorientada, né, quando ela viu que os outros tinham montado já. Aí parou a prova e foi conferir, deu errado. Aí foi um banho de água fria, né? Aí o Fully e a Amanda foi dadeira abaixo. E aí deu um gás lá nas meninas, né? Na Carol e na Rai, que aí elas começaram a montar com mais calma. Depois, quando ele quebrou, a Paulinha também tava todo mundo nervoso ali, eu acho, das meninas. Aí, e principalmente a Carol, que é muito centrada, como ela estava nervosa, as outras também foram pegando né, uma pilha, assim como quem diz, não vamos ganhar, já era, né? Só que aí, quando ele quebra a segunda, aí já era, né? Não É, importa, eles erraram várias vezes. Eles montaram, depois viram que, de novo que estava errado, tira tudo. Então, nessa história de vai tirar a peça, foi quebrando. E aí eles terminaram com tranquilidade, né? Eu gostei, porque assim, é muito competitivo, então a gente sabe que estava muito previsível ali, ganhou a Amanda e o Fury, nada disso, tudo virou o jogo e acabou quem estava muito mal, que era a Carol, acabou ganhando. Eu gostei, sim, porque ela é bem esforçada também, e perder a prova dali do jeito que ela estava, eu acho que não ia ser muito ruim para ela, né? Mas eu sim. gostei do grupo que ganhou também. Olha, eu gostei dessa prova, porque essa prova não envolvia só uma parte, envolvia todas as partes. Então, a pessoa da água tinha a pior parte possível, acho que ficar lá É, embaixo, lá segurando o fôlego, e, e você pensando mil coisas, né? Vai, equipe, vai, monta logo, rápido, tira nossa, essas peças. Então, eu achei boa a prova, achei muito boa, eu gostei dessa prova, uma prova difícil, né? Porque é fácil você segurar o fôlego de primeira. Só que você sair e voltar umas 5 vezes seguidas é difícil já. Aí começa a complicar já, começa a cansar. Então, é uma prova muito cansativa e muito boa. Foi. E eu gostei é, também da equipe também que ganhou também. Eu tava torcendo para essa equipe ganhar, tá? O, falando dessa equipe ter ganhado, depois, o Marcos, que fazia parte da outra equipe, começou a falar assim: será que o Fully não fez de propósito? Será que não foi de propósito que ele quebrou as duas peças? Depois mostrou o Fully, né, falando assim: olha, eu queria ter ganhado, né, mas agora, né, o pessoal vai de barriga vazia, né, para a prova da imunidade. eu acho que Então, o Puli não se esforçou muito, não, viu? Porque assim, não era parecer que ele estava querendo ganhar, mas, poxa, quebrar as duas peças, sendo que ele tinha falado para se quebrar, estava eliminado, né? E ele não ficou arrasado, né? O Fury tá assim, ele tá jogando com as meninas e tá com o pé lá no outro time, né? Só que isso daí já era, né? Tem que sim, acabar.
E para a gente seria bom se continuasse, mas só que as pessoas são muito espertas, né? O Marcos é muito esperto também, ele não. A própria Amanda também, né? Sim, A Amanda e já tinha percebido. O Fúlio se aproximou dela também, né? Então, no é, final das contas, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos, mas eu acho que a casa caiu para o Fúlio aí, essa história dele ficar infiltrado, né? depois a gente teve o Marcos e o Euclides que estavam fazendo a cabeça do Fully, falando que eles são mais fortes, falando um monte de coisa, né? Já que o pessoal foi lá comer já, né? Então ficou fazendo a cabeça do Fully. Ah, eles têm mais voto, mas a gente é mais forte. Eu espero que você saiba disso. Então, ficaram jogando isso. E quando a outra equipe foi comer, começaram a conversar, né, sobre aliança e tal. Daí o Claudio falou que ele não tá com ninguém, tá jogando por si próprio, e ele não é tão confiável, né? Já que ele tá jogando por si próprio, né? Não tem uma equipe formada, não se sabe se pode contar com ele. O Cláudio também não se decide muito, né? E ele É, acaba ficando com os meninos e votando nos meninos, sim, né? O outro grupo ele também não se firmou lá, porque ele era do outro grupo, na verdade, né? é, E, e acaba não agradando nenhum lado, né? Esse que é o problema, né? sim. Ele acaba virando uma opção de voto dos dois lados, né? Então, acaba virando alvo, né? Sim. E E um alvo que não tem nem como se proteger, né? Porque no final das contas, ele quer fazer o jogo dele, não quer se aliar na hora que o povo precisa, aí vai se aliar só na hora que ele precisa. é, Aí complica, né? sim. E depois a Graciane contou para as mulheres sobre o poder. Simone, aí já no acampamento já dos eliminados, já a Simone ficou revoltada com algumas situações. A primeira foi que o Guilherme, né, foi com a pá até o acampamento, daí eles foram com a pá para tirar os troncos de árvores para montar a jangada. Quando ela foi cavar lá, aí o pessoal já começou a tirar ela já. Ah, não, sai daí, a gente tá fazendo, né? Deixa a gente fazer, sabe? Tirando ela da situação. Depois foi outro acontecimento, foi. Porque é, o pessoal começou a montar a jangada, né? E daí ela deu a ideia, daí ela falou assim, gente, a gente tem que montar essa jangada na água, porque não tem como. E daí o Guilherme falou assim, não, a gente vai arrastando, a gente vai montar na terra. O Dedé falou a mesma coisa daí que a Simone falou. Não, vamos montar na água. Daí o Guilherme falou assim, então tá bom, vamos montar na água. Olha, a Simone até citou até que foi machista, foi isso, foi, porque só a opinião só do Dedé só que fez a ideia do Guilherme mudar, sendo que ela falou a mesma coisa que o Dedé falou. Cara, olha, esse Guilherme tá sendo decepcionante, tá? O que você achou sobre a situação? Eu acho que nesse ponto ela tem razão, porque primeiro que ela tá em minoria ali, né? Então, os dois se acham que, né, eles têm que fazer toda a força e várias vezes um vai um, depois vai o outro, ficam se revezando como se ela não tivesse lá. E a hora que ela resolve ajudar, ainda fica uma situação, né? Porque ela foi com a pá, não estava dando certo, ela tentou também trazer com a mão. Ali, você trazer areia com a mão também daria certo. Cada um tem uma forma, né, de fazer. E eles não estavam correndo contra o tempo ali. Era um negócio que eles poderiam fazer com ter mais, cada um com uma ideia, né? E ele não, ali na hora ele já, como quem diz, ah, não, sai que aí não vai dar certo, tal. E na hora de puxar o tronco também eu percebi que ela foi puxando e ele achava que ela não ia conseguir puxar e ela acabou se tirando, né? Então assim, que ela é forte também. Eu acho que aí ela tem razão. E tem que se impor mesmo, tem que falar, porque não adianta ficar. é, Se você não fala, isso daí só cresce, né? E ela está lá em condições de igualdade, tem que falar sim. E o problema é assim: a gente que está assistindo, a gente percebe o que está acontecendo.
né? sim, Mas essas pessoas que têm essa mania de como fala, subestimar, né, a capacidade do outro, as pessoas elas não percebem o que elas estão fazendo. Você tem que ficar jogando na cara. E a Simone vai fazer isso o jogo inteiro, né? Porque ela é uma pessoa que nem a Grace. A Grace é uma pessoa que vai à luta e quer fazer a prova e é forte e não tem para ninguém. Se você for querer deixar ela de lado, ela não vai aceitar. Então, eu acho que por isso a gente vai ter muita desavença ainda, por conta desse motivo, né? Sendo sim, que, por- mesmo juntando grupo, vira individual, volta e meia você tem que fazer prova, você vai ter que fazer prova em conjunto. E quando é, é em conjunto, não adianta, você tem que deixar a pessoa também fazer alguma coisa, né? sim. E, bom, depois, olha que engraçado foi isso. Foi que a Rai e o Fully estavam conversando e falando mal da Amanda. Falando que a Amanda não faz nada, que a Amanda. A Rai é a hater número um da Amanda. Aí, quando eles estavam conversando justamente sobre a Amanda detonando, quem que chega na conversa? A Amanda. A Amanda daí chega lá, daí fala assim: ah, a gente tem que acabar com esse grupo aí dos homens, aí, sabe? E a Amanda é outra, né? Que ela tá com eles e depois vem lá no outro e fala mal deles, né? Você Então, não sabe se é verdade ou se é estratégia. Quem que vai confiar na pessoa que tá com os caras e depois vem falar lá tem que eliminar os caras? tá estranho já isso já, E sabe? ainda sentou, né? Sentou ali, e começou. Aí, eu acho que a Amanda ela tem essa característica de não se abater, né? É, Assim, tudo bem, ela chora ali, fala o drama todo que ela vive, é lógico que ela vai sempre lembrar disso, né? Como ela aconteceu agora nesse episódio. Mas eu acho que ela é muito, como fala, ela consegue disfarçar bem, assim, qualquer sentimento que ela tenha, que ela se faz de durona, né, é, Amanda? E é entrona, não tem problema de sentar em grupo, não quer nem saber, né? sim. Mesmo sabendo E que a pessoa não gosta dela, ela vai lá e senta e conversa. é, começa a falar sobre o jogo, né? Então, Não, e falando mal dos outros, gente, não dá para não, acreditar. A Amanda realmente é a figura, né? é. E, bom, depois a prova da imunidade. A prova da imunidade era o seguinte: enquanto o pessoal estava indo para a prova, os eliminados estavam resolvendo lá um enigma lá de tirar os troncos lá. Tanto é que nessa parte aí que eles estavam montando a jangada, apareceu uma cobra. Eles viram uma cobra lá. Cara, eu não imaginava que eles iriam conseguir ver um bicho, algum animal, né, da região. E era justamente a cobra que aparecia nos VTs de chamada, antes da estreia até. Olha, interessante, né? A gente tinha um spoiler que a gente não sabia que ia acontecer. Aí a cobra apareceu e depois ele falou: sai todo mundo da água. Eu falei: meu Deus, o que que aconteceu ali? Ele sai que tem uma cobra aqui. Aí aparece aquela cobra, né, que a gente já tinha visto várias vezes. Então Sim. apareceu o episódio da cobra, até que enfim, né? E É, eles, imagine, a edição você fica sem noção de quanto tempo foi. Mas acho que eles devem ter saído da água e deve ter demorado um tempão para voltar, né? Imagine, imagino. se sou eu já corro uns 10 quilômetros no sentido contrário da cobra. Aí, vou para a prova da imunidade. Que essa prova da imunidade era uma prova de resistência. Tinha um suporte que você botava pressão e numa lança, e se essa lança cair no chão, perde a prova. E também essa prova também tinha uma consequência ruim para a primeira pessoa que desistisse dessa prova. Quem desistisse dessa prova iria fazer uma prova contra o mais votado do portal para ser eliminado. Então, a primeira pessoa a sair da prova já é da ruim já. E a primeira pessoa que saiu da prova foi a Paulinha. A Paulinha falou que ela diz que não, que o Fernando falou assim, Paulinha desiste da prova dela, falou assim, não, não desisti. Foi uma desconcentração, eu acabei desconcentrando. Cara, eu não imaginava que ela fosse a primeira a sair.
foi uma desconcentração, eu imagino. Ela não queria. Ela tava bem de boa, né? Parecia até tranquila até. Foi É, só. mas eu acho que essa prova engana muito, porque aquela barra que estava presa ali, só eles tinham que pressionar para segurar, era pesada, né? E outra, ela deslizava ali, se você não tomasse cuidado, e bem o que ela falou, que isso aconteceu com várias pessoas. É, a barra, ela caiu um pouco. Aí, quando ela caiu um pouco, e mesmo a pessoa segurando, a pessoa sabia que já não ia conseguir segurar mais, porque ela estava já no nível que faltava pouco para ela despencar, né? Sim. Então, deu para ver, apesar de ser uma prova de resistência, deu para ver que não é qualquer resistência, né? É. Então, não era uma prova que ia durar, sei lá, 3, Uma 4, 5 hora. horas, é. Não é você subir num pedestal e ficar em pé sem poder se mexer. Não. Você está com o braço ali dolorido, o peso que tem a peça, você não pode respirar ali, porque qualquer coisa que você faça diferente, você derruba, né? Tanto Sim. que não, foi bem, assim, surpreendente, né? O segundo a sair da prova foi o Marcos. O Marcos falou. O Marcos tá dando corpo mole, tá? Tá fazendo corpo mole, tá? Em prol de imunidade, porque ele sabe que ele não é alvo, né? Então fez corpo mole, tanto é que a própria Amanda falou: Ah, você tá fazendo corpo mole, pô. A Amanda falou no depoimento dela que o Marcos tava fazendo corpo mole. E realmente está. O cara parece que não quer jogar, não quer imunidade, acha que a aliança dele vai durar para sempre, que ele não vai ser votado. Mas Não, olha, o Marcos, eu acho que ele ali era questão de você analisar a prova, porque, por exemplo, pelo que a gente viu, a barra era bem pesada e a pessoa que parasse primeiro poderia correr risco de ser eliminada, ia ter que fazer uma prova. Então, assim, o Marcos ele é estrategista. Se ele está com peso na mão lá, tá vendo que não vai conseguir e não vai ser eliminado mais, não vai correr risco de eliminação porque já tinha saído uma pessoa, ele não vai ficar. A gente viu que ele é desse tipo, ele faz os cálculos, né? Ele fala, peraí, tá cheio de gente aqui que não vai largar. A minha já está quase caindo. Porque a dele ia cair antes da Paulinha até. Ele falou depois, você viu que ele falou, a minha já estava para cair, eu só esperei ela derrubar. Porque o que que ele fez? Ele tentou segurar o máximo possível para ele não ser o primeiro. E então, logo que ela derrubou, ele pegou, depois ele já falou, agora eu já soltei. Então, ele é assim mesmo, ele analisa o que está acontecendo para tomar decisões dele, né? sim. E, bom, depois o Marcos, Fully foi eliminado, Amanda eliminada, Rai eliminada, Euclides eliminado, Cláudio eliminado, e deu 25 minutos de prova. A Graciane tava com o rosto todo suado, tava. A Carol parecia tranquila. Só que a Carol, ela começou a desconcentrar porque ela falou que tava subindo formiga tal no braço dela, tava. E daí ela desconcentrou com isso, Carol eliminada e Graciane se salva mais uma vez do portal. O que você achou da Graciane ter sido salva? Nossa, eu achei uma guerreira. Inclusive, a barra da Graciane, ela já estava bem no limite ali para despencar, porque a da Carol estava mais para cima. A da Carol estava exatamente como começou a prova. A barra Sim, para cima e ela segurando. E então você percebia, quando a barra começava a escorregar, aí ia dar ruim para a pessoa. E a Grace, o que que aconteceu? Ela foi segurando, segurando, as pessoas foram soltando, desistindo, e ela segurando, segurando, chegou uma hora que ela pegou, cravou ali, ela não se mexia praticamente. Então, assim, acho que foi uma concentração muito grande, eu lembro que o Fernando Fernandes falou, agora como quem diz, depois que passa aquela fase de você se adaptar, aí você já não sente mais a dor. Então a Grace estava nesse nível já, que ela estava concentrada de um jeito que ela não largou de jeito nenhum e ela não se mexia. E aí a Carol, é lógico que uma não está vendo a outra ali na expressão da outra, mas se a Grace visse a expressão da Carol antes,
desestimula, né? Porque a Carol estava bem plena mesmo. E aí, no final das contas, eu gostei do resultado, viu? Eu gosto da Carol também, mas eu acho que a Grace foi muito guerreira também. E a Grace tá despontando aí como uma jogadora, né, muito boa de prova, Sim. né? E também é aquela jogadora que não se esconde, né? Ela se expõe, né? É. Então eu tô gostando muito do jogo dela. Gostei que ela ganhou. A Carol ficou triste, né? Assim, mas mas é assim, né? Podia ser uma das duas, né? Mas eu gostei que a Grace ganhou. A Grace Olha, já tinha ficado de fora da outra prova, né? sim, é. Foi merecido. Olha, teve uma parte que eu imaginei que a Graciane ia ganhar, porque ela fez um depoimento antes dela ter ganhado, que ela falou tipo assim, é, falou que ela tava segurando a barra, daí ela falou com Deus, falou, Deus, você fez uma filha pra segurar a barra e eu vou segurar até o final, alguma coisa assim foi que ela falou. Uhum, E daí eu já imaginava já que ela ia conseguir. É, é. eu gostei dela ter ganhado, cara. Olha, a gente pode falar, Carol e Graciane deram um pau em quem se achava o fodão de prova, principalmente os homens, que era o Euclides, o Marcos, o próprio Guilherme que foi eliminado. Cara, elas estão dando um show tão estão Então, botando sim. todos os caras que estavam se achando de Acho que longe. o próprio Cláudio também. O Cláudio tem É, né, um ego assim bem. Não, não que assim, para esse jogo é até bom você ter uma autoestima, ter né? Mas quando você se levanta muito, assim, se impõe, você está subestimando a capacidade de outras pessoas e as pessoas estão mostrando que elas não estão para brincadeira, não, as meninas. sim. Então, eu tô gostando, tô gostando demais, tô. E bom, depois, né, Graciane se salva. O Cláudio foi conversar com o Marcos, né, pra juntar votos. Só que o Marcos daí falou assim: Olha, eu vou trair ele agora, porque ele traiu a gente, né? Falou que ia votar no Guilherme, não votou. Então agora eu vou trair ele. E também ele falou assim: Ah, tu teve a oportunidade, né, de se juntar com a gente lá na época lá das equipes lá, você não quis se juntar com a gente, né? Então fazer o quê, né? Mas ele falou isso daí pelas costas, não falou pela frente, né? O Marcos, ele foi enganado, né, pelo Cláudio, e ele tá dando troco, né? Então, assim, o jogo é esse. Ele descobriu, percebeu que o, o Cláudio. Na verdade, o Cláudio, até que o Cláudio ainda deixou claro para eles que não estava jogando com eles, né? Só que agora ele quis fazer aliança. Então, assim, é uma pessoa que tem. é, Ela vai para onde convém, né? Então, uma hora você percebe que ele está pro lado das meninas lá, conversando, e outra hora ele está com os meninos, está fechado com os meninos, só que não está, né? Então, é um jogo arriscado do Cláudio, né? Bom, depois foram para o portal. O Fernando falou que esse eliminado ainda teria uma chance ainda de voltar para o jogo ainda, de retornar. O Fernando perguntou daí para Paulinha como ela estava se sentindo, né, de ter perdido a prova. E daí perguntou também para a Rai também como que é ter uma amiga também fazer um duelo de fogo, né? E daí a Paulinha e a Rai choraram. O Fernando depois perguntou para Amanda como não teve visto esses desafios. A Amanda chorou porque falou que começou o jogo atrasado, porque não foi escolhida. E essa conversa aí de não ser escolhida. Só que, cara, eu imagino que essa conversa de não ser escolhida já não conta mais, já tanto, já, né? Já faz já tanto tempo, teve outras provas que ela não quis fazer, que ela foi tirada da prova, sabe? Que ela decidiu não fazer. Então, cara, aquela prova, por exemplo, de montar a ponte, ela não quis fazer, ela falou assim: "Ah, não, deixa para vocês fazerem", sabe? Então,
eu sei lá, eu não. Pra mim, essa conversinha já não pega mais já. O que você acha? Ele pergunta ali justamente para a pessoa se posicionar, né? Para falar o que está sentindo, tal. E ele sabe também, eu acho que no caso da Amanda, ela se expôs muito no jogo também, né? Então, eles já ficaram com o ranço dela, virou como se tivesse, né, traindo o grupo, aquela história toda. Então, a passagem da Amanda não é uma passagem muito discreta, né? Ela já teve tretas e mais tretas aí. Eu acho que o choro também acho que quando ele faz a pergunta, a pessoa pensa assim na trajetória, né, que já teve. Então, tanto a Paulinha ali com a Ray, Ana, quanto a Amanda, que foi perguntada, acho que é válido. Deixa a pessoa, né, lembrar dos perrengues que passou. Vamos para a votação, que a votação começou o seguinte: Graciane tinha um poder que era de não deixar alguém votar. E Isso. ela escolheu a Amanda para não votar dessa vez. Bom, com isso a votação se inicia. Graciane votou na Amanda, Paulinha votou no Cláudio, Rai votou no Cláudio, Euclides votou na Carol, Fúlio votou, Cláudio votou na Carol, Marcos votou no Cláudio e Carol votou. Com 4 votos, Cláudio foi para o duelo de fogo. Carol teve 2 votos e Amanda 1 voto. A gente já imaginava já, né? Na outra votação, o Cláudio também foi o segundo mais votado também. E ele não fez estratégia. Cara, tipo assim, eu entendo que ele não quer fazer estratégia, né? Mas tu precisa em um jogo que é o pessoal que elimina. É o pessoal do reality que elimina. Então, precisa criar uma aliança, afirmar alguma coisa, porque senão você vai ser votado de ambos os lados, né? Foi o que aconteceu com ele. O que você achou? Então, o Cláudio, ele insiste com essa história de, porque eu estou jogando sozinho. Ele não está jogando sozinho. Ele está com os meninos, está lá no meio dos meninos, é, conversando sobre jogo, conversando sobre convivência, sobre tudo, né? E ele transita lá também com as meninas. Então, o Cláudio ficou meio em cima do muro, isso não dá certo, porque tem que se posicionar ali, você precisa vestir a camisa ali e ver o que que você vai fazer, né? Essa história de jogar sozinho, aí você vai votar em quem? Ele tem jogado o voto fora, né, na verdade, porque ele, é lógico que agora, quando teve o voto que o Guilherme sair, eu acho que ele não votou no Guilherme, ele votou no Euclides, né? Se eu não me Isso. engano. Então o voto dele está sendo um voto assim que ele dispersa o voto e está dispersando nos meninos. E ele ainda comenta, né? Que nem do que ele está fazendo, da estratégia que ele está utilizando, que ele não tem aliados, né? Então, assim, e tanto que eles perguntaram, olha, vamos votar, a gente vai votar, você quer votar numa tal pessoa, vamos escolher uma pessoa para votar. Ele não quis combinar, né? Então, eu acho que é um jogo arriscado, sim. Ele não fazer aliança com ninguém, não juntar votos com ninguém, e uma hora que ele precisa se defender também, né? Porque a pessoa, para se defender, ela precisa jogar. Não pode ficar, é, porque eu quero ter uma boa convivência com todo mundo. Tá, mas só que é um jogo, né? E se você fizer um trabalho de querer fazer boa convivência, as pessoas vão votar em você, né? Essa é a verdade. Então, É, acho que é um jogo arriscado. Ele deveria ter se posicionado. Escolhe um lado e acabou. Já que ele quer ficar, vamos supor, ficar aleatório não vai resolver, o certo é ele escolher tomar um partido, né? a gente teve daí o duelo de fogo que realmente era um duelo de fogo. Não era metáfora, não era nada que a gente imaginava durante o episódio, né? Porque foi citado duelo de fogo, eu imaginava que era só um nome só da prova só. Mas Ah, é de fogo mesmo.
E a prova era o seguinte: eles tinham que fazer fogo com umas palhas que tinha lá, e essa palha, o fogo que fizesse nessa palha tinha que subir e acertar uma corda que ficava um pouquinho acima, e essa corda romper. E quem fez a prova foi a Paulinha e o Cláudio. A Paulinha teve uma chama altíssima, e a Paulinha conseguiu continuar no jogo, e o Cláudio foi eliminado. Depois ele voltou pro portal e vai se juntar com os eliminados. Mas o que você achou da Paulinha ter sido salva e o Cláudio eliminado? Olha, eu gostei, porque a Paulinha, ela tá jogando, né? E ela tá se expondo também, tá jogando com as meninas, né? Então, assim, juntando voto ali, também tá se jogando nas provas. E o Cláudio, eu acho que ele é aquela pessoa que ele acha que ele é muito, assim, tem muita, ele é um bom jogador, ele acha muita coisa boa dele, muita, né? E no jogo, eu acho que ele teve falhas. E ele não enxergou as falhas que ele teve. Por quê? Porque ele acha que o jogo dele é o correto, tá certo? E eu percebi que ele não é muito de ouvir também, né? É uma pessoa que quer se isolar. Então, assim, que acha que a estratégia dele é a melhor de todas ali. Isso foi a visão que eu tive dele, né? E que ele achava que ele ia mais longe, como ele mesmo falou. Então, eu achei bom ele ter saído, viu? E outra, a prova do fogo, ele foi bem confiante, não? Porque eu me garanto, porque eu consegui fazer o fogo não sei quantas vezes, tal. Só que o Fernando Fernandes estava narrando ali, ele falou: a palha não é fácil, né? Você pensa que acendeu, então teve uma hora que ele praticamente acendeu o fogo. Ele já estava ali contando que tinha ganho a prova, cantando vitória já. E as meninas ali, a Rayane ali, ela ficou meio. A Grace ficou meio triste já, né? Achando que Sim, a Paulinha ia perder. Aí o que que aconteceu? A chama dele apagou e a Paulinha conseguiu acender e ganhar o jogo, né? A chama dela acendeu, chegou num momento que a gente viu que não tinha como voltar. A chama dela ficou muito alta, né? E é, a dele apagada. Então, assim, eu acho que até na prova ele percebeu no momento que ele ia ganhar a prova. A gente até achou também, né? sim. Então, ele pegou aquela confiança, como quem diz, e ela estava se considerando eliminada. Aí o jogo virou, né? É. Então, eu gostei dessa reviravolta aí, gostei que ele saiu também. Olha, Porque ele, o Cláudio, ele tá numa vibe assim que, tudo bem, tem as provas, ele se joga ali nas provas, mas ele tá muito, tá com um jogo muito confortável. isolado, muito isolado. Com um jogo muito solitário, É, porque ele fica naquela conversa lá de tipo assim, ah, eu não tô jogando com ninguém, não tô jogando com ninguém, sabe? E daí fica pulando de uma conversa pro outro e fica meio desconfiado. Todo mundo fica meio desconfiado porque ele fica jogando, ele fica pulando de um lado pro outro, né, de equipe. Daí o pessoal é, fica pensando assim, e se ele tiver passando informação para outra equipe? E se ele tiver passando, falando alguma coisa de voto sobre a outra equipe, sabe? é Então, verdade. fica meio afoito. Mas, sobre essa prova, para mim, cara, eu gostei. É uma prova bem rapidinha, né? Bem rapidinha não, né? Porque demorou uns minutinhos aí para pegar o fogo aí. Eu gostei da Paulinha ter ganhado, né? Porque eu acho que seria injusto a Paulinha ser eliminada, porque ela perdeu naquela prova lá e não foi a mais votada. Não teria sentido para mim, né? Ela ser eliminada, sendo que o Sim, cara foi mais votado e ele tivesse voltando. Então eu achei justo ele sair. E, e bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você, né? Agora é oficial, o próximo episódio
um dos 4 eliminados irão voltar para o jogo. A gente viu que a prova vai ser uma prova que vai ser na água, vai ser dentro de uma canoa. Quero saber de você o que você espera dessa prova e quem que você gostaria que voltasse. Olha, pelo que eu vi, a prova lá vai ser bem interessante, né? E bem disputada, porque parece-me que ou eles vão ter que derrubar um ao outro, né? Então eu só vi gente tacando o remo lá no outro. Parece uma guerra ali. Eu não sei se é para pegar algum objeto ou se é para derrubar mesmo. Pareceu que é para derrubar. Eu acho que o que virar a canoa lá, que cair na água, perde. Eu acho que é isso, mas a gente não tem certeza. Só vai ter no próximo episódio, né? Mas eu tô gostando, eu quero. Desses aí, eu só não quero que o Cláudio volte. O resto pode voltar qualquer um. Porque o Cláudio acabou de sair e é um jogo muito morno dele, eu não gostei. Ele, ele não virou treteiro, não virou um jogador espetacular. Na convivência também ele é muito. Aquela liderança dele também eu achei meio fraca, né? No começo, ele era o líder lá, depois ele foi votado para ir para outro grupo, né? Então assim, não gostei muito do jogo dele, não. Eu achei que eu fosse gostar mais quando apresentou. Então acho que os outros entrando, qualquer um, menos ele. Eu gostaria que a Simone voltasse. Eu acho que ela ia ter um grande potencial de voltar e causar mais ainda. Mais do que os outros, eu acho. Acho que ela não tinha um jogo confortável. Ela tinha um grupo só das meninas só, e daí ficou só ela só no grupo depois. E ela tentou ainda dar uma reviravolta ainda, só que tretou com a Amanda no portal, né? Daí virou o jogo. Então, eu gostaria que ela voltasse. E sobre essa prova aí, cara, eu acho que vai ser tipo uma batalha naval, literalmente, né? Uma batalha naval vai ser. Porque dentro da água, uma batalha, uma guerra vai ser. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.